Saudação de paz a todos vocês que sempre têm nos acompanhado em algum de nossos vídeos, subsídios teológicos, a qual, apaixonados por teologia, essa plataforma tem o objetivo de influenciar pessoas na obra do Senhor, na Escola Bíblica Dominical. E eu sou um dos professores desse quadro e temos também o professor Eliseu Ribeiro e também o professor Wagner Ferreira, que sempre vão estar trazendo subsídios teológicos e também subsídios pedagógicos para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. E desde já foi solicitado pelos participantes do Apaixonados por Teologia sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em fazer esboço para pregações e assim estarem efetivamente efetuando um ótimo trabalho na obra do Senhor. E eu quero deixar uma dica que esse vídeo vai ser bem curto e a gente promete estar trazendo mais subsídios a respeito de como montar um esboço e algo desse perfil e entre outros. O que não pode faltar para uma pessoa que quer fazer um esboço de pregação ou de estudo é uma agenda ou um caderno. Você não tem condição de comprar agenda? Por exemplo, eu tenho uma aqui, ó. Essa aqui é a agenda de 2019, né? Todas as minhas anotações eu anoto aqui, tudo, certo? Tudo você pode estar anotando nessa sua agenda, certo? Então o que acontece? O pastor está pregando na igreja, o irmão está dando uma palavra, ele citou um versículo, você anota, certo? Você pode anotar os versículos, porque uma hora você vai precisar daquele versículo. Aí você tem lembrança que você anotou no caderno, ou que seja em uma agenda, ou onde é que você tem o espaço para estar aí fazendo as suas anotações, certo? Então você vai anotando tudo. Por quê? Porque se você tem um texto em mente, por exemplo, e você quer fazer uma pregação desse texto ou desse verso, você tem que anotar tudo que você sabe em relação ao texto, tudo que o texto está dizendo, os argumentos específicos que o texto traz. Para quem gosta de hebraico e grego, as variantes dos textos originais para o texto aportuguesado é muito importante você anotar, sabe? E eu particularmente faço isso. Eu tenho pregações aqui que foram pregadas por pastores aqui na minha igreja e eu tenho aqui todo o esboço. Eu tenho. Então, se for para mim dar um estudo nesse esboço que ele pregou, eu consigo hoje. Eu consigo. Por quê? Porque eu tenho anotado. Tudo anotado. Tá? Então, isso é muito importante. O dia, por exemplo, na agenda é bom porque a agenda tem os dias de cada dia da semana do ano tem aqui. Então você pode ir naquele dia que o pastor pregou e fazer as anotações em cima daquela data, certo? Então, isso aqui é muito bom, é muito bom. Aí, o primeiro passo é anotações para um esboço. Para mensagem, a gente sempre fala que para a mensagem em si é a oração e a consagração, jejum,
pelo trabalho e pela responsabilidade que você vai ter, tá? Em primeiro lugar, oração, consagração e jejum. Por quê? E leitura da palavra. Essas são as primeiras coisas. Agora, quando se fala de esboço, a gente está falando de uma parte didática para aquele que prega a palavra. Aí eu tenho aqui, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, que vocês também acompanham na Assembleia de Deus, né? Cada lição do seu respectivo domingo, você pode observar que tem um esboço, certo? O esboço de cada lição. Por exemplo, vem o ponto 1 de toda lição, tem o ponto 2 e o ponto 3. Sempre é assim. Então você vai colocar o subponto como uma lição, né? Por exemplo, aqui, eu estou com a lição aqui aberta aqui, de número 2, o nascimento de um líder profético. Esse é o tema da mensagem que você vai pregar, o nascimento de um líder profético. Então, você vai fazer uma introdução. O que é? A introdução é algo que você vai narrar em todo o decorrer do conteúdo da mensagem. Aí o ponto 1 aqui, o comentarista, por exemplo, colocou o ambiente familiar de Samuel. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você, dentro desse primeiro ponto, ele coloca o subponto. Onde Samuel nasceu? E de uma mensagem, isso é muito importante. Você pode começar uma mensagem por perguntas. Não precisa ser necessariamente por vocábulos exprimido de algo, como que eu diria, de algo interno ou de algo profundo. Não, pode ser por uma pergunta. O tema da sua mensagem pode começar com uma pergunta. Por exemplo, quem é Deus? É um ótimo tema. Você está com a sua agenda aí? Pode ir anotando. Isso aqui dá uma mensagem. Quem é Deus? É o tema da mensagem. Então você já tem o tema. Você já escolheu um versículo para você estar compartilhando. E aí você vai então para o primeiro ponto, que a gente chama de introdução. O que Deus não é. Então você vai explicar para o povo o que Deus não é, que muitos acreditam que é, que vem a ser, né? Muitos acreditam, por exemplo, que Deus, se você for em outros países, você vai observar que para eles lá, Deus é um pedaço de madeira, Deus é um pedaço de barro. Então na mensagem você vai explicar, Deus não é isso. Para outros lugares, Deus é um cabrito, é uma vaca, o Deus deles é um rato. Então você vai estar explicando o que Deus não é, no primeiro ponto. Aí, no segundo ponto, você vai abordar o quê? Que a gente chama de desenvolvimento da mensagem. Nesse desenvolvimento, por exemplo, você vai colocar lá, vamos supor, você pode estar colocando assim, os atributos de um Deus verdadeiro. Primeiro você explicou o que não é Deus. Agora você vai colocar, o atributo de um Deus verdadeiro. Ou seja, você já tem então um corpo que a gente chama de desenvolvimento dentro da didática do esboço. Desenvolvimento. Eu gosto dessa matéria porque eu estudo muito homilética e eu me identifico muito com ela, certo? Então, tipo, o que é um atributo do Deus verdadeiro? Atributo do Deus verdadeiro. Atributos. O que é? Amor, paz, onisciente, onipotente, onipresente. Esses são atributos de um Deus verdadeiro. Então você mostrou o que não é Deus, a introdução para a pessoa, o que não é um Deus, você mostrou, né? Agora você vai mostrar atributos de um Deus verdadeiro. Então, a pessoa vai passar a entender de quem você quer falar, de quem você vai transmitir, porque o tema é quem é Deus, certo?
Aí você fez tudo isso. Eu vou colocar aqui na tela, tá aqui na tela aparecendo aqui para você, esse esboço formado já, tá? E aí a narrativa, você não precisa escrever toda no papel, certo? A narrativa, como está toda a lição aqui, porque a lição demora 1, 2 horas para a gente passar ela nas lições bíblicas. Porque tá tudo aqui, né? Tá de forma resumida, mas tem muita coisa. No esboço de pregação, não. Você vai colocar só os pontos, porque você já tem na mente, a sua mente vai trabalhar dias antes, né? De chegar o dia desse convite a qual você recebeu. Então, sua mente já vai estar programada para aquela mensagem. Então, não precisa de você colocar tudo, só os subpontos e os pontos, né? Aí, a que a gente chama de, após o desenvolvimento, a gente chama de conclusão da mensagem. A conclusão é a parte pequena, assim como a introdução. São duas partes pequenas. No desenvolvimento é um pouco maior, porque você vai definir de quem você quer falar ou do que você quer falar, certo? Então, por exemplo, a conclusão pode ser, por exemplo, característica do Deus verdadeiro. Pode ser um subtema da conclusão. Quais as características de um Deus verdadeiro? Aí você vai colocar os pontos ali que você vai comentar. Por exemplo, você vai colocar característica de um Deus verdadeiro. Ele é forte. Ele não dorme. Ele não mente. Essas são as características de um Deus verdadeiro. Ele é real. Ele vela pela tua palavra. Ele cumpre a tua palavra. Então você pode estar colocando característica de um Deus verdadeiro. Por quê? Porque daí o ouvinte vai observar que na introdução você colocou o que não é um Deus verdadeiro, né? O que não é Deus. E no desenvolvimento, você daí abordou os atributos de um Deus verdadeiro. E no final você vai colocar característica de um Deus verdadeiro. Então, isso é uma mensagem. Aí, isso formado torna-se uma espinha dorsal para a sua mensagem. Que quando daí você for ministrar a palavra, você vai conseguir transmitir essa palavra, né? Porque vai estar anotado ali na sua agenda. Você pode colocar a agendinha do lado da Bíblia, a Bíblia aberta, a agenda do lado. Então você vai estar aí discorrendo sobre isso. Aí você montou o esboço do tema que você quer. Você pode estar pregando para si próprio, com a sua mente, ou até mesmo com a parede da sua casa, com a máquina de lavar roupa, com o espelho, na frente do espelho. Você pode estar pregando, ou seja, desenvolvendo a dicção, os vocabulários, tá? E não esqueça de uma coisa, todas as vezes que você for para pregar a palavra do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, lembre-se que você é um porta-voz. Você é apenas algo subjetivo, tá? E, portanto, o que é objetivo é a palavra. O que é de fato, que deve ser nítido, belo, formoso, é a palavra que você vai transmitir, tá? Por exemplo, eu tenho aqui também, eu tenho um livro de apoio, tá? A foto está aparecendo aqui acima. Apoio ao professor da Escola Bíblica Dominical, esse 4º trimestre, tá? É muito bom você, como professor, adquirir esse livro, porque tem muita coisa. A grossura desse livro, ó, tá? Então veja, um livro com 150 páginas. 150 páginas. Enquanto a lição
A lição vai ter aqui 96 páginas. A lição 96 páginas. Então você vai ter aí 50 e poucas páginas a mais. Eu disse também que eu ia indicar livros para vocês. E eu tô com 2 aqui, quero mostrar. Eu tenho esse livro aqui, ó. Cão William Coleman. Ó. Vai estar aparecendo a foto aqui acima. Esse livro, Manual dos Tempos e Costumes Bíblico. Esse livro é muito bom. Para você que gosta de pregar sobre parábolas, você que gosta de pregar sobre as histórias dos tempos de Jesus, é um livro muito bom. Ó, Manual dos Tempos e Costumes Bíblico. Para você que prega, eu quero dar uma dica também. Eu sou comportor CPAD, faço pedido de Bíblias. Olha essa Bíblia aqui de Slim. Fininha, tá? Com harpa, com marcador aqui de versículo. Isso aqui é para quem gosta de pregar a palavra do Senhor, ó. Você vai carregar ela, não dá volume, é leve, é fina, é 2 centímetros aqui apenas, ó, 2 centímetros, tá? Adquira uma Bíblia dessa, ó. Uma Bíblia fina, pequena, boa de carregar, tá? Do tamanho médio, com harpa. Só que a letra é bem pequena, tá? E a gente finalizou ontem esse curso aqui, ó, tá? Discipulado Bíblico Cristão. A igreja na busca da excelência do discipulado. Porque você vai receber aqui muitas dicas desse curso, ou se você quiser adquirir esse livro, encontrar em alguma biblioteca, em algum lugar, você pode estar comprando. É um livro muito bom, tá? O curso, o nome dele é CEF, Curso de Evangelismo Filadélfia, tá? Então, como que Jesus ganhava almas para o reino de Deus? Esse livro está abordando isso. Como conquistar um ouvinte? Como chegar próximo do ouvinte? Como entregar a palavra para ele de uma forma correta, tá? Então aqui temos evangelismo pessoal, evangelismo coletivo, evangelismo transcultural, várias coisas, tá bom? Então, eu espero ter ajudado a tua vida. A gente vai continuar a sempre estar colocando aí vídeos, aulas, tá bom? A respeito. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A gente vai te ajudar naquilo que a gente puder, tá bom? Apaixonados por Teologias, essa plataforma que tem o objetivo de abençoar a sua vida com a palavra do Senhor. Eu sou o Itamar Santos e esse é mais um Subsídios Pedagógico do dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus.